paz, Senhor Jesus, amém? Agradecemos a Deus por essa oportunidade, que pode ter certeza, essa oportunidade é única, é ímpar, na presença do Senhor, quando tomamos atitudes de estar buscando a sua face, logo pela manhã, para aprender da sua palavra. Pode ter certeza que haverá uma retribuição da parte do Senhor nas nossas vidas, amém? Vamos reler aqui texto áureo, Atos 20, versículo 33, algo bem interessante aí. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste, amém? De ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem a veste, amém? Pode estar sentado em nome do Senhor Jesus. Hoje estamos indo para o 10º mandamento da lei do Senhor e vamos aprender um pouquinho sobre a cobiça. Olha a diferença da cobiça. Qual é a diferença entre cobiça e inveja? Existe alguma diferença, será? Sim ou não? Cobiça é algo, inveja é a mesma coisa ou é diferente? Então até o final da aula a gente vai aprender. Olha o olhar dessa mulher que está com uma planta menor e está olhando a planta da mulher que está à direita. Como que está esse olhar? Será que vai murchar essa planta ou não? Será que vai secar, né? Próxima questão. Verdade prática. A cobiça é a raiz da qual surge todo o pecado contra o próximo, tanto em pensamento como na prática. A cobiça é um pecado que a gente vai estar cometendo contra o nosso próximo, tanto no pensamento quanto na prática. E aí a gente volta para aquele pecado: não adulterarás. E não adulterarás, no Velho Testamento, como a gente já falou, era necessário o homem e a mulher consumirem o ato, coabitar, ter a relação sexual. No Novo Testamento, Jesus vai um pouco além. Ele fala: aquele homem ou aquela mulher que desejar, ele já vai estar cometendo pecado. E também a gente vai ver aqui em Êxodo capítulo 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E esse é o grande problema. Por quê? Porque tem um ditado lá fora que dizem que a grama do vizinho é sempre mais bonita. A grama do vizinho parece que ela é mais verde. E aí o abençoado olha para o lado, para a esposa ou para o esposo, e olha para o vizinho e ele quer comparar. E a cobiça é querer ter aquilo que o outro tem. Isso é cobiça, é querer ter aquilo que o outro tem. E aí o homem ou a mulher olha uma outra mulher que já é de outro marido ou de outra esposa, vamos pensar assim, ele quer ter ele ou quer ter ela ao seu lado. Isso é cobiça. Não cobiçar a mulher do próximo, mas aqui também cabe não cobiçar o marido do próximo. Não é só a mulher, porque dos dois lados vai poder gerar essa cobiça. É um grande problema para a igreja. Ambição, desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias, etc. Cobiça. Só se conseguiu ser rico porque sempre teve ambição, obstinação intensa para conseguir determinado propósito, vontade de alcançar. É errado ter ambição, sim ou não? Sim ou não? Você que falou, Lucas? Não foi você que falou, não? Nunca viu o Lucas falar, irmã Silvana? Viu que vez? Deus trabalha e vai fazer a obra. Desejo desmedido pelo poder. É uma ambição. É aquele desejo descontrolado
desenfreado. A pessoa corre atrás de tudo para ter o quê? Poder, para ter bens, para ter materiais, glórias. O problema é quando chega em glórias. E aí vem a cobiça. Só conseguiu ser rico porque sempre teve ambição. E a gente vê o petrolão, os homens nadando em dinheiro. Isso é ambição. Isso é cobiça. Por uma assinatura que vale alguns milhões, por algumas assinaturas que valem alguns bilhões, e vai ter um carro aí para vender. Os irmãos que quiserem participar do leilão, é 200 mil reais o primeiro lance. Quem quiser participar desse leilão pode ir lá, é 200 mil reais o primeiro lance. Obstinação intensa para conseguir determinado propósito. Eu quero aquilo, eu quero. É de Deus? Não é de Deus. Próximo, Lucas. O tripé da ambição humana. O que faz o homem ter uma ambição, o homem correr atrás de coisas que parecem não serem palpáveis, mas ele corre atrás e ele busca de uma forma desenfreada. Por que ele busca alcançar tal coisa, ou sonho, ou objetivo? Porque ele quer ter fama. Isso é algo que corrompe com muitos homens, com muitas mulheres. E para que não falar, até no meio evangélico, até no nosso meio cristão, pessoas que correm atrás de fama. E essa fama, ela não pode vir através do homem. Essa fama, quem vai dar graça para o homem, quem vai levantar o nome do homem, o nome da mulher no meio cristão, vai ser Deus. E pessoas lutam e brigam por causa da fama no meio do nosso arraial, no meio do nosso povo. E isso é um grande perigo. Eles também brigam e têm muita ambição por causa do poder. Poder, autoridade, autonomia. Eu falo, acontece. Eu peço, acontece. E por causa desse poder, pessoas estão indo à falência por causa da ambição humana. E algo também que vai fazer esse círculo girar. Uma palavra chamada dinheiro. Dinheiro, ter bastante dinheiro é pecado? Sim ou não? Ter bastante dinheiro, mas bastante é pecado? Não é pecado, não. O pecado é colocar o amor no dinheiro. Você pode ter uma poupança abençoada, mas a partir de um princípio que você coloca o teu amor nesse dinheiro, não vai dar certo. Então o tripé da ambição é baseado mais ou menos em fama, poder e dinheiro, riqueza, essas coisas. Pessoas que têm uma cobiça, um desejo de ter o que o outro tem, e ele corre atrás de fama, de poder e de dinheiro. E aí tem uma vida desenfreada. Ostentação. Alguém já ouviu essa palavra? Aí no mundão a gente está ouvindo muito acerca do funk, ostentação. Meninos de 15 anos, 20 anos no máximo, que andam com carros de 500 mil reais, com pulseiras, com correntes, com relógio todo de ouro, com roupas todas de marca, e aí só para falar: eu tenho, eu posso, eu faço e aconteço. A cobiça gera ostentação. Ostentar, mostrar para o próximo a que eu tenho mais. Eu tenho muito poder aquisitivo. Isso é ostentação. Um grande problema no meio do povo, que as pessoas querem ser melhores do que o próximo. As pessoas querem ser melhores do que os demais. E aí gera essa ostentação. Pessoas
querendo literalmente ostentar e falar: eu tenho uma Ferrari, eu tenho um Porsche, eu tenho tal carro, eu tenho uma casa lá em Ipanema, eu tenho uma casa lá em tal lugar. Isso é ostentar, querer ser mais do que o próximo. Alguém lembra desse tal de Acã? Vamos ler lá em Josué capítulo 7. Sabia que o nome de Acã já significa perturbado? O homem perturbado, né? Josué capítulo 7 e versículo 21. Josué capítulo 7 versículo 21. Olha que interessante. Quando vi. A cobiça começa por onde? Pelos olhos. A cobiça sempre vai começar pelos nossos olhares, pela forma que nós olhamos tal coisa e pensamos: eu não tenho isso ainda, e eu vou ter, custe o que custar. Não é a palavra do cristão, é a palavra lá fora. Eu vou ter isso aí, custe o que custar. E isso não pode acontecer conosco. Amém? Está amarrado em nome de Jesus. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. O contexto é: vocês vão para Jericó, Deus vai derrubar o muro de Jericó, os muros vão vir abaixo, vocês não vão trazer nada de lá, além da prata, do ouro e do bronze, que é para o tesouro da casa do Senhor. Pega o dinheiro deles lá, o ouro, a prata e o bronze, e vão trazer e vão colocar na casa do tesouro do Senhor. Irmão Sebastião não pega nada, irmão Sebastião. Irmão Daniel não pega nada, Tiago não pega nada, irmão Luiz não pegam nada. Vão lá, batalhem, vão vencer, eu vou entregar na mão de vocês, mas vocês não peguem nada. E aí, irmão, a gente vai ver daqui a pouco aqui na introdução, e também vai perceber algo, que a cobiça começa lá atrás, na queda. E como já falei algumas vezes aqui, quando se ouve uma palavra chamada não, parece que atrai mais o desejo, não é? Não faça, não pegue, não olhe, não toque, parece que aumenta o desejo de fazer tal coisa. E quando falaram para esses homens: não faça, parece que foi a mesma coisa que dizer: faça. Ele foi lá e cobiçou uma boa capa babilônica. Capa é símbolo de status. Capa na Bíblia Sagrada, você vai ver, é transferência de poder. Você vai ver Jacó passando uma túnica para José. O que é isso? É uma capa. Isso significa passando a herança, passando a autoridade. Tanto é que Jacó falava que José era o seu melhor filho, o mais querido, o mais amado. Então quem olhava para José logo pensava: esse cara é o cara, olha a capa dele. Você vai ver Elias passando a capa para quem? Eliseu. Ele passa para Eliseu, Eliseu anda com a capa agora de Elias. Nossa, Eliseu é o cara. Então quando vem o abençoado do Acã, que o nome dele já significa perturbado, ele olha para aquela capa, logo pensa: nossa, eu espero abaixar a poeira dessa guerra, coloco a minha capa e todo mundo vai ter que me reverenciar. Todo mundo vai ter que tirar o chapéu para mim, porque eu sou o cara. E a cobiça é ter aquilo que ele não tem. A capa babilônica era dele, irmã Luína?
Não, a capa babilônica era do povo de Jericó. E aí vem ele, toma a capa e esconde. O que mais que ele pegou? 200 ciclos de prata, cada ciclo 10 gramas, vezes 200, 2 quilos. 2 quilos de prata. Mais uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Eu já falei aqui uma vez. Para que serve uma cunha? Parte lenha? Uma cunha se coloca no tronco ali e vem com a marreta, ele vai entrando e vai abrindo o tronco. Mas agora, me diga uma coisa, irmão Daniel. Quem que vai usar uma cunha de ouro? Pegar uma marreta de 10 quilos e bater no ouro? Alguém vai usar? Para cortar lenha? Vai, Marianinha. Quanto mais bater no ouro, ele vai achatando a cabeça dele. Daqui a pouco vai começar a saltar pedaço para tudo que é lado. Quem que vai usar uma cunha de ouro para cortar lenha? Isso é só status. Isso é só poder. Isso é só se gabar. Eu tenho uma cunha de ouro. A tua é de ferro fundido, a tua é de aço, a minha é de ouro. Ostentação. Querer mostrar para os outros que ele tem aquilo que ele não tem na verdade. E aí ele pega a capa, a prata e o ouro e os cobiceiros. Cobiceiros e tomeios. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Olha que problema. Ele pega, rouba a capa, a prata e o ouro, vai no meio da casa dele, levanta o tapete da sala e coloca tudo embaixo, escondido. Qual que é a ideia dele? Espera a poeira baixar, daqui a pouco eu apareço com a minha capa, com 2 quilos de prata no bolso e com uma cunha de ouro. O tempo passa, eles vão lutar contra Ai, eles perdem para Ai, e Deus fala, tem um pecado, tem anátema no meio do meu povo. Sabe o que acontece com Acã? Ele, a capa, o ouro e a prata, a família, os bezerros e tudo que ele tem, são colocados num paredão, e agora vamos ver quem acerta na cabeça dele. Vamos ver quem vai acertar na cabeça da mulher dele. Vamos ver quem vai acertar na cabeça dos filhos dele. E todos eles morreram. Encheram de montão de pedra aquele lugar. E o nome ficou chamado de Vale de Acor. E aí eu te pergunto, do que adiantou cobiçar a capa babilônica? Do que adiantou trazer 2 quilos de prata e colocar no bolso? Do que adiantou ter uma boa cunha de ouro de meio quilo de ouro? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Então aprendemos uma coisa: a cobiça vai levar à prosperidade ou vai levar à ruína? A ruína. Vai reunir a tua família ou vai dissipar e vai estragar com a família? Qual? Estragar, vai destruir tudo. Então nós vemos que a cobiça é algo que acaba com muitas famílias. Lembra desse nome? Acã perturbado. Esse é um grande problema. Às vezes, para mim ter o que ele tem, eu tenho que pisar nele. Às vezes o menorzinho, para mim ter aquilo que ele tem, eu tenho que fazer assim com ele, pisar nele. Só que eu esqueço que tem um pé maior sobre a minha cabeça. E isso é um grande problema. Eu posso querer o que o pequeno tem, mas eu diante de outros também vou ser pequeno. E é um grande problema. Não use ninguém para ser escada para você subir.
Amém? Não use ninguém, pessoas, para usar de escada para você subir na presença do Senhor. Isso é algo que precisamos levar para a nossa vida espiritual. Nunca use ninguém de escada para subir na presença de Deus. Porque a mesma pessoa que está usando alguém de degrau vai ser usada de degrau um dia. Não pise para não ser pisado. Isso é básico para nós. Não pise para não ser pisado. A maior ambição do ser humano é querer colher aquilo que não vai dar certo alguma coisa. Eu plantei lá, fiz um canteiro lá em casa com sementes de alface, mas eu quero colher rabanete. Vai dar certo, João Sebastião? O senhor que é técnico agrícola? Não vai. Opa, eu estou plantando milho, mas eu vou colher, vou deixar secar e vou colocar, estourar igual pipoca. Vai dar certo? Não. E olhe como a gente se engana. A gente quer colher aquilo que não plantou. Aquilo que não plantou, às vezes a gente quer colher. Eu vou colher literalmente a porção dobrada daquilo que eu plantei. Se eu plantei alface, eu vou colher alface. Se eu plantei rabanete, eu vou colher rabanete a 30, a 60 e a 100. Então aquilo que você tem plantado, não, independente da semente, você vai. Se for semente boa, se for semente ruim, e aí a nossa ambição é querer colher aquilo que a gente não plantou. Como que é a carreira de um médico? Carreira escolar dele, como que é? É igual a nossa? Estuda só para passar na prova? Terminou o segundo grau e acabou, tá louco de bom? Eu sou o primeiro a terminar o segundo grau da família, tá louco de bom? É assim do médico? Não. Ele vai além. São mais de 6 anos estudando dia e noite. Dia e noite, de hora que ele começa a receber. Nossa, esse cara ganha muito dinheiro, para que tudo isso? Eu trabalho de tal serviço e não ganho o que ele ganha, bem mais pesado do que ele, mas ele plantou. Tem o direito de colher. E aí isso serve de lição para nós. Às vezes a gente quer o salário do médico, mas não quis pagar o preço que ele pagou para estudar. Isso é uma forma de querer colher aquilo que a gente não plantou. Quem nunca? Judiação, tiazinho. E não é assim na nossa vida, será? Só que às vezes não é um sorvete, às vezes é uma outra coisa. Às vezes é um carro, às vezes é uma casa, às vezes é uma roupa, às vezes é algo que é exterior na vida de uma pessoa. Você olha e, nossa, olha o meu sorvete, aquelas antigas mini saias que a gente falava, e agora uma bola de sorvete suculenta daquela. Eu queria ter o que eu não tenho. Isso é um grande problema. Tiazinho está lambendo com a testa ali aquele sorvete. Próximo. E esse? Coitado, pescou um monte de lambari. Veio outro, pegou uma carpa de começo. Uma carpa grande, vamos dizer, de 5 quilos, e o coitadinho só pescou a manhã inteira lambari. Quando passa com aquele peixão, ele, meu Deus do céu, esse peixe tinha que vir no meu anzol. E aí, sabe o que acontece? Só para quem é pescador que vai entender. O rapaz acabou de pescar lá, ele está lá, você está aqui. Pescando lambari, ele está do lado, pescando lambari, ele pega uma carpa. O que a pessoa faz?
Vai do lado. Viu quando tem gente que sabe? Pescadora nada. Vai do lado. Se ele pegou, eu também vou. Não pega nada. E ainda o coitado para de pegar também. Viu como que é engraçado, irmãos? Viu como é interessante? Nos atrai aquilo que aparentemente é maior. Nos atrai aquilo que aparentemente é melhor. E infelizmente é uma palavrinha chamada cobiça, a qual Deus vai proibir no Antigo Testamento e Jesus vai proibir também no Novo Testamento. Como falamos acerca do dinheiro, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Está lá em 1 Timóteo 6,10. E alguns nessa cobiça, irmãos, o dinheiro é algo que faz desviar muitas pessoas. Muitas pessoas. Ontem eu estava vendo uma relação de cantores a qual cobram valores exorbitantes para vir cantar na tua igreja. Exorbitantes. Aqui na cidade eu liguei para um abençoado, ele falou: não, sábado e domingo sossegado, quinhentão, aqui do lado. Se for para fora é 1.000. Mas olhando para os outros valores, isso é a oferta de R$1 que a gente dá na igreja. Alguns cobram 250 mil reais para um show. Os outros vêm por 30 mil. Os outros vêm, os mais baratinhos é 25 mil reais para cantar sábado e domingo. Ele pega o microfone e fala assim: eu nasci para te adorar, Senhor. Será que é para Deus? Oi? Enchendo os bolsos. Enchendo os bolsos. Cobiça. Cobiça. Opa, você vem pregar aqui, eu venho. E daí na outra semana liga outro com valores maiores. E aí? E aí gera cobiça. E aí ele vai pregar por aquilo, não por amor às almas. Ele vai por amor ao dinheiro. Próximo, Lucas. Introdução. Vamos começar na revista agora. O 10º mandamento envolve atos e sentimentos. O 7º mandamento proíbe o adultério, e aqui Deus proíbe o desejo de adulterar, como já falamos. A cobiça infecta pobres e ricos nas suas mais diversas formas. Ah, quem é que cobiça? Só o rico? Não. Só o pobre? Não. Os dois das mais diversas formas. Introdução. O último mandamento protege o ser humano de ambições erradas. Quando Deus vem para mim e para você e fala assim: filho, filha, não cobice. Não cobiçarás nada daquilo que não é teu. Não cobice. Próximo, Lucas. Abrangência. Proibição da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Está lá em 1 João capítulo 2 e versículo 16. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Ai, ai, ai. Alguém lembra o que significa concupiscência? 3, 2, 1. Ninguém lembra? Concupiscência. Desejo exagerado. Sentir desejo é pecado? É pecado sentir desejo? Não. O pecado é cair na tentação. É pecado irar? Não. O pecado é continuar irado. E aí a gente vai aprender isso. Aqui, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da soberba da vida é o que está abrangendo. Por quê? É o desejo exagerado. Eu tenho que ter essa bateria lá na minha casa. Nem que eu tenha que parnear o Thiago.
Eu vou pegar essa bateria para mim, porque ela tem que ser minha, ela tem que ser minha. Aí a pessoa começa a cometer alguns erros. Luxúria, orgulho, obsessão pelo poder, tudo isso vem de uma certa cobiça. O que é luxúria? A luxúria, vista como um vício, é o oposto da castidade e é vista como uma satisfação desregrada dos desejos sexuais. Ai, ai, ai. Isso é um grande problema. Isso é um grande BO, como vão dizer por aí. É o contrário da castidade e é vista como uma satisfação desregrada dos desejos sexuais. Cobiçar através dos olhos. E aí a gente volta a bater naquela mesma tecla acerca das nossas vestimentas. As nossas vestimentas estão gerando sensualidade ou não? As nossas vestimentas estão sendo usadas para nós cobrirmos a nossa nudez ou estão sendo usadas para gerar um desejo no sexo oposto? Por que será que o abençoado está cobiçando tanto aquela irmã? Por que será que aquele irmão está cobiçando, aquela irmã está cobiçando tanto aquele irmão? Por quê? Será que não tem algo de trás dos bastidores? Será que não tem algo que está avolumando alguma coisa? E aí é algo a se pensar, algo a colocar no papel e parar para pensar. Nossa, é verdade. Isso pode estar gerando uma sensualidade e pode ter um grande problema. Só como eu escrevi aqui ó, no final: começou na queda e continua até hoje. Ei, vamos pensar que é tal da maçã. Pode comer abacaxi, morango, melancia, melão, manga, mas não coma a maçã. Qual que eles vão comer? Maçã. E aí começa o problema, o desejo, a cobiça que começou lá no pecado, lá de Adão e Eva e vem até os nossos dias. Objetivo, vamos ler lá. Gálatas capítulo 5, versículo 20 e 21. Vai ali, é aquela passagem de Gálatas 5 que vai tratar acerca de duas coisas: obras da carne e fruto do Espírito. E aí eu te pergunto: existe diferença entre obras e frutos? Sim ou não? Por que de carne é obra e por que do Espírito é fruto? Irmã Leonita está com o direito da resposta. Obras é aquilo que eu faço, né? Fruto é aquilo que vem, né? Aquilo que vem. Obras, eu concordo na obras aquilo que eu faço, mas no fruto é algo diferente, não é algo que vem. Como que você contempla um fruto? Fruto do Espírito é o que tem que gerar. Eu que tenho que gerar, não é? É o cristão que tem que gerar o fruto do Espírito. Não começa com uma sementinha? Ou você se converte hoje e amanhã já tem o fruto do Espírito? Lembrando que é um fruto com 9 qualidades. Pega uma laranja, por exemplo, e pega 9 gomos, ali está o fruto. E aí a gente vê que vai muito mais além de obra. Porque obra, tem lá, Lucas? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso são obras. Volta lá no versículo 16, se não me falha a memória, obra do Espírito. 22? 22, isso, perdão. Obrigado, irmã. Fruto do Espírito. 5:22. Tudo isso aqui
aqui é a obra da carne. Cada uma tem uma característica. Isso, aquilo, aquele outro. Mas quando fala do fruto do Espírito, mas o fruto está no singular, não está no plural. É um fruto só. E esse fruto tem ter caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E aí carne é tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu ajo, são as minhas obras. Fruto, eu me converto hoje, e vem o Espírito Santo e coloca uma sementinha. E essa sementinha vai ter que primeiro gerar uma árvore. E essa árvore somos nós. E aí nós vamos começar a gerar o fruto. Mas primeiro vem a flor. E aí o fruto começa a crescer. Depois que ele cresce, precisamos esperar ele amadurecer. Perceberam a diferença? O que é mais fácil? Ter as obras da carne ou o fruto do Espírito? Vamos ser sinceros, o que é mais fácil? A obra da carne. Está na carne aqui, está explodindo já. Está explodindo nos olhos, está explodindo na nossa mão. Pegue, faça, tome, cobice, roube. Mas o fruto não. O fruto vem a semente. E essa semente precisa trabalhar no tronco da árvore. E essa árvore vai precisar gerar flores. E das flores vai gerar fruto. E do fruto vai ter que amadurecer esse fruto. E aí nós podemos dizer um dia: eu tenho o fruto do Espírito. E esse fruto tem 9 qualidades. Você lembra da laranja e separa 9 gomos e fala: esses 9 gomos formam uma laranja. Essas 9 características formam um fruto só. E a gente vai ver que há muito mais além ter o fruto do Espírito do que fazer a obra da carne. A obra da carne você faz de um segundo para o outro. Mas o fruto é uma continuidade. Amém, amado? A gente vê essa diferença. Que para mim ter o fruto do Espírito não é da noite para o dia. A obra da carne é de segundo para segundo, de minuto para minuto. Aquilo que eu era no minuto passado, posso já não ser nesse minuto. Mas a obra do Espírito tem que ser continuidade e sinal de crescimento. Amém ou não? Amém. Vamos abrir lá em Tiago capítulo 4, versículo 3. Só para a gente ver algo que nos chama a atenção. Pode colocar o capítulo 1, 2 e 3, Lucas. Tiago capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Volta lá só um pouquinho a última palavra. Isso mesmo, falei certo. Vai, versículo 2. Cobiçais e nada. E aí eu te pergunto, vale a pena cobiçar sim ou não? Não. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Cobiça gera oração errada. Ai, ai, ai. Cobiça gera oração errada. Senhor, me dá isso, Senhor. Senhor, me dá aquilo, Senhor. Senhor, 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 me dá, me dá, me dá, me dá. Pode estar gerando uma oração errada. Por causa da cobiça, por causa do desejo de ter aquilo que até então não tem, começa a pedir a Deus, e Deus está falando: ei, você não tem nada porque você está pedindo mal, você está pedindo mal e porque você está cobiçando, por isso que nada tendes. E aí nós precisamos observar esse detalhe e entender que o nosso Deus, Ele é santo. O nosso Deus, Ele é puro, e Ele está falando ao nosso coração: ei, filho,
pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aí eu torno a frisar essa frase: cobiça gera oração errada. Por isso que muitas das vezes Paulo vai dizer para nós que nós não sabemos pedir. Por isso que o Espírito Santo tem que interceder ao Pai com gemidos inexprimíveis. A gente está orando às vezes, e graças a Deus que o Espírito Santo vai ao Pai e leva de forma diferente, porque nós não sabemos pedir. Amém? Próximo, Lucas. Então já vimos acerca do diferença da obra do fruto e da carne, e das obras da carne e dos frutos. Próximo. Contexto. O contexto, nós vamos perceber uma diferença. Há algumas variações entre os dois textos. Podem abrir lá em Deuteronômio 5:21, Lucas, faz favor. E os irmãos podem abrir lá em Êxodo 20:17. Nós vamos perceber uma diferencinha aí. É o mesmo mandamento, mas tem uma palavrinha a mais. Deuteronômio capítulo 5 e versículo 21. 5:21, Lucas. Alguém achou Êxodo 20:17? Quem achou pode ler. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Amém? Se os irmãos perceberam, não tem essa palavrinha aqui, ó. Nem o seu? Por que é essa diferença? Porque que em Êxodo ele vai falar todas as coisas: não cobiçará a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Por que em Deuteronômio 5 vai aparecer nem o seu campo? Qual que é o contexto de Êxodo? Eles estão peregrinando. Eles saíram do Egito, onde ficaram aproximadamente 430 anos, e estão indo a pé para onde agora? Canaã. Eles tinham morada lá no deserto, sim ou não? Não. Tinham morada, mas não era fixa. Eles chegavam, a nuvem parava, eles montavam as tendas, cabanas. No outro dia de manhã levantava a tenda, colocava nas costas e caminhava. Quando chega em Deuteronômio, já estão, vamos dizer que a 1000 metros de Canaã. E agora tem que acrescentar uma palavrinha: nem o seu campo. Porque agora eu vou ter o meu pedaço de terra, a irmã Sueli vai ter o pedaço de terra dela, a irmã Eliane vai ter o pedaço de terra dela. Cada um de nós, vamos exemplificar, que vai ter o seu pedaço de terra. No Êxodo, quando estavam caminhando, não havia isso. Mas agora que eles estão chegando num local onde eles vão habitar, onde eles vão produzir, onde eles vão plantar, aí nos dá a ideia. Nos dá a ideia que era necessário também acrescentar na lei para ninguém cobiçar o campo do outro. Na época do Êxodo estavam caminhando, não tinha ponto fixo. Ninguém podia dizer: essa parte do deserto é minha, porque não era deles. Mas quando eles passam o Jordão, eles começam a receber. Antes do Jordão eles também começam a receber. E aí Moisés já estava se antecipando e escrevendo lá: nem o seu campo, porque esse campo ele pode ser cobiçado pelo seu próximo. Então não venha cobiçar também o campo do teu próximo. Amém? O povo era nômade, povo que caminhava, o povo era meio cigano, e em Deuteronômio o povo já estava pensando em se estabelecer em uma terra. Próximo, Lucas. Esclarecimento. Os católicos romanos, os luteranos, dividem em dois o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo,
E não cobiçarás a mulher do teu próximo. Próximo lá, Lucas, vamos ir direto ao assunto. Os 10 mandamentos católicos, está aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Próximo. Agora, os 10 mandamentos a qual nós precisamos seguir. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Tem no católico isso? Não tem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, guardar dias e festas. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esse é o nosso. E eles lá, desse aqui, eles fazem 2. Não cobiçar as coisas alheias e não cobiçar a mulher do teu próximo. Então há um esclarecimento qual é? No 10º mandamento para eles. Eles de um eles fazem 2. E dos outros que era necessário estar lá, eles refutam. Omitem. Qual será o sentido? Qual será? Por que será que eles omitem o 1º e o 2º mandamento? Alguém sabe dizer? Por que será que eles tiram, não terás outros deuses diante de mim? Por que será que eles tiram, não farás para ti imagem de escultura ou imagem esculpida? Tem alguma ligação, irmão Santos? Por causa da idolatria. E aí eles abafam isso aí, colocam um pano quente e omitem isso aí. E do mandamento 10º eles fazem 2. E aí coloca aí para acrescentar. Está esclarecido ou não? Próximo, Lucas. Significado. Se resume a desejar, tentar adquirir, almejar e cobiçar. Fixar desejo sobre. Pode se referir às coisas boas e às más. Vamos abrir lá em Isaías 53 e versículo de número 2. E o outro já abre aí para nós em Isaías 1, versículo 29, já pode ler. Quem achou Isaías 1, 29, pode ler. Um de cada vez para não dar briga. Porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Amém? Agora Isaías 53, 2. Pode ler. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz numa terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejasse. Onde que está a palavra cobiça aí? Oi? Olhando. Não. Aonde? Lembrando que nesse sentido, nesse verbo hebraico ramad, ele pode estar com um sentido de bom ou mal. Uma cobiça boa. Última frase. Nenhuma beleza para que Desejasse. Para que o desejar, cobiçar é desejar. Então aqui está no sentido bom. Desejássemos como pessoa. E aí alguém vai dizer que Jesus era feio. Será que Jesus era igual aos quadros de hoje? Cabelo liso, bonitão, olhos azuis ou verdes, loiro. Será que era? Pela época, quem andava no deserto era loiro? Não. Oi? Era moreninho que nem a gente. Um pouco mais ainda por causa do sol escaldante.
Então a gente vê uma coisa aí. Alguém vai usar esse versículo dizendo que não tinha parecer nem formosura onde? Na cruz. Alguém vai dizer que Jesus não era feio, irmão Olga? Vai dizer que ele estava feio na cruz. Todo ensanguentado, todo judiado, com o corpo dilacerado, estavam dizendo que ele era feio. Mas a Bíblia vai dizendo que ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. Porque se ele fosse um Janequine da vida, todo mundo, nossa, que homem lindo! Nossa, que homem lindo! Esse vai ser o meu rei, esse vai ser o meu Senhor. Mas não é por aí não. Amém? Próximo, Lucas. Próximo. Cobiçar, desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, desejo imoderado de bens, independente do que seja. Tudo aquilo que vem no meu coração, um desejo imoderado, aquilo que eu não posso frear, aquilo que eu não posso puxar o freio de mão, isso é cobiça. E olha o que a última frase diz ali, irmã Lina. Olha o que a frase vai nos dizer acerca da cobiça. Porque eu desejo o quê? O que está na loja? Cobiçar é o desejar o que está na loja? O que está do próximo. Não é o que está na loja. Não é o que está lá 99,99 centavos. Não! É o que está na casa do próximo, é o que o meu próximo está usando, é o que o meu próximo está usufruindo. Se ele está usando e se é dele, não é meu, se eu pegar vai ser um roubo. Miqueias 2:2, vamos abrir lá. Miqueias, capítulo 2 e versículo de número 2. Miqueias, capítulo 2, versículo 2. E cobiçam campos e os arrebatam, e as casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. É furto ou é roubo? Quem lembra? Qual a diferença entre furto e roubo? Qual a diferença entre furto e roubo? Roubo é com violência. Furto é sem violência. Amém? Roubo é roubar, tomar aquilo que é do meu próximo com violência. Furtar é aquilo sem violência. Isso que a gente aprendeu em algumas aulas passadas. Acerca do furto, pessoas que estão tomando aquilo que é do próximo sem gerar uma certa violência. Próximo lá, Lucas. Para frente. Para frente. Mais um. Aí chegamos a tal questão. Cobiça e inveja. Qual que é a diferença? Primeiro vamos ouvir aqui. Qual é a diferença, Mário? Qual a diferença, irmão José? Cobiça e inveja. Tem alguma diferença ou é a mesma coisa? Inveja. Ah, tá lendo lá, não vale? Cobiçar é desejar aquilo que ele tem. Vamos dizer assim: eu desejo ter essa cadeira aqui. Isso é uma cobiça. Essa cadeira não é minha. Eu desejo essa cadeira aqui. Eu estou cobiçando ela. Mas quando eu tenho inveja, qual que é a diferença? Eu não quero ter essa. Eu quero ter
essa. A minha tem que ser melhor. Entenderam? Cobiçar aquilo que o meu próximo tem. Inveja é querer ter aquilo que ele também não tem e não vai ter, porque só eu vou ter. E aí vai mais além. Eu não quero que ele tenha o que eu tenho. Isso é inveja. Cobiça é querer ter o que o meu próximo tem. Essa é a diferença básica. Não basta ter algo igual ou semelhante. Vamos resumir aqui, ó. Na cobiça a pessoa deseja intensamente aquilo que pertence ao próximo, enquanto a inveja, a satisfação se dá pela obtenção em detrimento do próximo. Ou seja, a pessoa quer que o outro não tenha o que ela tem. Isso é inveja e isso é cobiça. Ciúme é querer manter o que se tem. Cobiça é querer o que se não tem. Inveja é querer que o outro não tenha. Zuenir Ventura fez essa frase bonita. Ciúme é querer manter o que se tem. Cobiça é querer o que não se tem. Inveja é querer que o outro não tenha. Chegamos aqui agora na página dos irmãos é diferente, perdão. A vinha de Nabote. A vinha de Nabote. Irmãos, o que Acabe queria de Nabote? A vinha ou um cacho de uva? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de um cacho de uva e para uma vinha inteira? A vinha é tudo. Boa. O que mais? Poder de ter. Poder de ter. O que mais? A uva gera o que? Vinho. O suco da uva ou vinho. O vinho na Bíblia Sagrada é símbolo do que? Alegria. Ele queria um cacho de uva ou ele queria a vinha inteira? A vinha inteira. É símbolo do que? Produção de... Está vendo a diferença? Eu não quero a tua alegria. Eu quero que te produza alegria. Eu não quero um cacho de uva, porque senão eu ia no mercado e comprava. Eu quero que te produza alegria. E essa produção de alegria não pode ser tua, tem que ser minha. Nem que eu faça uma horta dela. Mas eu vou destruir o que te produz alegria. E agora vamos pensar um pouco na nossa vida espiritual. O diabo quer tirar a nossa uva ou o diabo quer tirar a nossa vinha? A nossa vinha. Porque ele sabe que se ele roubar uma uva, eu volto na produção e tenho mais alegria, tenho mais uva. Se ele roubar a vinha inteira, aonde que eu vou buscar alegria? Pensar um pouco? Só para nós analisarmos? Vinha ou cacho de uva? Por que ele não falou, me veja aí uns 6 cachinhos de uva aí, 3 para mim e 3 para Jezabel? Mas por quê? Vamos abrir lá em 1 Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. O relato bíblico no confisco criminoso da vinha de Nabote é um dos mais chocantes da Bíblia e serve como amostra do que a cobiça é capaz de fazer. A vinha de Nabote era uma propriedade vizinha ao palácio do rei Acabe em Samaria. O rei apresentou uma proposta de compra ou troca aparentemente justa, mas Nabote recusou a oferta do rei. O que ele falou? Guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais.
E aí a gente vai ver que eles poderiam vender se fosse de um parente para o outro. Ah, apareceu um sobrinho meu lá de não sei de onde quer comprar minha terra. Para ele eu posso repassar, para ele eu posso vender, porque vai continuar na mesma família. Aí você vai perceber que Nabote queria o quê? A vinha de Acabe. Acabe queria a vinha de Nabote para fazer o quê? Uma horta. Ele queria destruir aquilo que produzia alegria para Nabote. E a gente vê o perigo que é a tal da cobiça. Cobiçar aquilo que é do próximo. Eu quero tirar a alegria dele. Indiferente para mim se vai gerar alegria para mim ou não. Eu quero tirar a alegria do próximo. Eu quero tirar a alegria dele ou dela. Vai fazer alegria para mim? Vai gerar alegria para mim? Independente. Importa que eu acabei com ele. Olha que profundidade que é o problema da cobiça. Não é só querer o que o outro tem, é tirar a alegria dele. E se vai gerar alegria para mim, não importa. Importa que ele já não tem mais. Isso é um grande problema. E nós precisamos vigiar diariamente para que não venhamos a cair nesse erro. E aí Nabote vem para Acabe e fala: eu não vou vender. Acabe fica alegre ou triste? Triste, desgostoso, vai para casa chorando. A coitadinha da Jezabel pergunta: o que aconteceu com você, meu amor? Ah, eu queria comprar a vinha de Nabote, ele não quer vender para mim. Ah, espera aí, ele vai se ver comigo. E aí, ela vai atrás de alguns homens. Homens esses que vão fazer testemunha falsa contra Nabote. E aí, vamos abrir a palavra do Senhor, lá em 1 Reis, capítulo 22 e versículo 6. Está do ladinho aí. Aí você vai ver quando Acabe tinha homens à sua disposição para falar aquilo que ele gostaria de ouvir. 1 Reis, capítulo 22, versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. 400 homens falaram aquilo que ele queria ouvir. Ele queria ouvir aquilo. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 22, versículo 8, que aparece um homem chamado Micaías. Josafá fala assim: ó rapaz, eu já escutei esses 400 profetas. Há ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor? Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Micaías vem, Acabe pergunta para ele: ei, qual será? E ele brinca, debochando: pode ir, que a guerra está em tuas mãos. Acabe fala assim: fale a verdade, rapaz, não minta. E ele fala: se o senhor for, Israel vai ficar sem pastor. E ele fala assim: quando eu voltar, Micaías, eu vou tratar com você. E ele fala assim: se o senhor voltar, Deus não falou na minha boca. Olha a diferença. Olha Deus trabalhando e mostrando que era necessário ter um homem de Deus. Pegaram as testemunhas e falaram que o abençoado do Nabote havia blasfemado contra Deus e contra o rei. Pegaram o Nabote e mataram ele apedrejado. Porém, sempre vai ter
uma testemunha fiel. Amém ou amém? Sempre vai ter uma testemunha fiel. No caso aqui de Micaías, de Josafá, de Acabe e Josafá, entre os 400 profetas falsos tinha Micaías. No caso de Acabe e Nabote tinha um homem chamado... Qual que era o homem que veio botar ordem na casa ali? Profeta. Elias. Elias vem para botar ordem. Então vem a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te e desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinda e Nabote, onde tem descido para a possuir. E aí vai lá Elias e bota a ordem na casa e fala: você vai morrer de um jeito, e abençoado da tua mulher vai morrer de outro jeito. Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Adiantou ele cobiçar? Adiantou ele querer tomar o que é do outro? Adiantou ele tirar a alegria do próximo se ele não ia ter o prazer de vivenciar essa alegria? Não. E a gente aprende algo. Próximo, Lucas. O inimigo não está interessado em um cacho de uva, e sim na vinha, porque você já sabe. Próximo. Acabe, Jezabel, Nabote, Elias, 400 profetas e Micaías, aquilo que acabamos de falar. Próximo. Conclusão. Amém, irmãos? Então, é isso aí. Cobiçar é um grande erro. Cobiçar, lembra que eu falei da vinha? O inimigo, ele não quer um cacho de uva. O inimigo quer a vinha inteira. Cacho de uva é um simples fruto. A vinha é a produção do fruto. E aí lembre, quando eu estou cobiçando algo que é do meu próximo, eu estou tirando dele aquilo que ele produz, alegria. Amém? Só concluir lá. Eu posso sonhar? Posso desejar? Posso desejar ter algo? Sim. Posso projetar a minha vida? Planejar? Cobiçar? Não. Amém? Então eu tenho o direito de ver o meu horizonte, eu tenho o direito de ver o meu futuro à minha frente, Deus raiar grandes coisas na minha vida, mas eu não posso cobiçar. Eu tenho total direito de sonhar em ter um carrão, em sonhar em ter uma casa ótima, um emprego bom, coisas boas, mas eu não preciso pisar em ninguém, como já foi dito aqui. Eu não preciso fazer do meu próximo escada. Eu preciso lembrar que cobiça e inveja não vão agradar a Deus. Amém? Cobiça é querer ter aquilo que o meu próximo tem. E inveja é querer ter algo além daquilo que o meu próximo tem. Se o meu próximo tem um Fusca, eu não quero ter um Fusca. Eu quero ter uma Ferrari. Mais ou menos isso. Isso é inveja. Na cobiça, eu quero o Fusca que o meu amigo tem, que o meu próximo tem. Inveja é querer ver o Fusca que ele tem, eu quero ter uma Ferrari. E aí resumo. E aí nós precisamos aprender. Nenhuma dessas coisas agradam a Deus. Precisamos estar diante do Senhor, glorificando o nome do Senhor, através da palavra, aprendendo como os mensageiros aprenderam, que quando nós falamos com Deus, Deus ouve e Deus nos responde. Aprendendo igual os valentes de Davi aprenderam, acerca do Espírito Santo, que podemos falar com Ele, Ele fala conosco, Ele vai ser o nosso consolador diariamente. E aprender igual aprendemos hoje, não cobiçar aquilo que é do próximo, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para as nossas vidas e vai suprir todas as nossas necessidades em glória. Amém? Vamos se colocar em pé.